O tempo não existe. Claro que existe. Tanto que a humanidade se limita a satisfazer exigências naturais com a finalidade de prolongar sua triste vida. Como que eu posso reclamar de querer existir se ter qualquer forma de vontade já me torna existente? A humanidade vive numa monótona uniformidade. Ela passa a vida inteira trabalhando para sustentar uma vida que, quando não está trabalhando, fica tentando evitar o ócio de existir. Cai numa homogeneização eterna. Mas e a diversidade humana? Suas potencialidades e subjetividades? Não tem como negar a criatividade. Tudo nasce a cada instante. Reduzir o outro em um objeto, isso sim, é o extermínio da espécie humana. Mas então, o que caracteriza ser uma pessoa? Nós somos produtos. Ô Zé, ô produção, cadê o cara? Tô cansado já de ficar em das noites, né? Galera do abajur ali, ó. Vou chamar o cara pra começar a cena já, o filme já começou. Vai, juro, sem contar, vai. Então, nós somos produtos condicionados pelo nosso entorno. Não tem diferença entre alguém ou alguma coisa. No final, toda relação é de utilidade. Bom dia. E é assim que José Pereira sempre acorda às 5h55, principalmente agora que o horário de verão foi abolido no Brasil. Ele não se sente confuso porque sente pouco, mas ele sempre envolve seu videogame em novo papel celofane. Em seguida, sai da cama e caminha para a cozinha, provavelmente pensando em algo bobo. No novo cenário, a cozinha, José despreocupadamente pega sua panela, que vai servir ao propósito original de ferver água. Depois de tantos panelaços, ele ficou traumatizado com as manifestações que acabam golpeando governos democraticamente eleitos. José liga o forno e olha para o nada. Talvez chova, talvez não. Com a água fervida, ele coa o seu café. Preparar o café pode ser uma metáfora à violência da vida. Não importa se existe um filtro, mas dependendo da quantidade de água e do tempo que essa imagem durar, o café vai vazar. Imagina que crime se o filtro se rompesse e soterrasse essa cozinha. Mas José está tentando ajudar na conservação ambiental. Pega a outra goiaba, José. Essa aí já está mordida. A outra. Isso. Beleza. Para ajudar o meio ambiente, ele está comendo só um pouquinho para fazer cocô dia sim, dia não. Ele achou que era melhor já ir se acostumando mesmo. Todo dia é quarta-feira para José, nem tão desesperada como segunda e nem tão esperançosa como sexta-feira. Ele tenta encontrar uma pasta de dente que ainda não foi contingenciada, mas é questionável a dificuldade que é encontrar uma pasta que não tenha passado por isso. José sempre se espelha em uma história contada pela sua avó para eliminar o mau hálito e limpar sua boca suja. Ela começa mais ou menos assim. Imagina que você tem 100 chocolates e resolve guardar 3 chocolatinhos e meio para depois, só que a pessoa ao seu lado tem 1 bilhão de chocolates e ainda pega da sua mão aquela metade e come seu chocolate. Agora imagina uma milícia inteira se organizando para fazer isso, em que vários chocolates vão ser distribuídos. Cuidado, José, vomita não. Vão ser distribuídos em políticas públicas de desoneração fiscal de empreiteiras, rachadinhas, funcionários fantasmas, até hiperfaturando em uma Copenhague de mentirinha. Esse modelo de administração pública, como os dentes de José, precisam de muita lavagem para continuar com aquele sorriso elegante, sereno, durante as campanhas que dizem nunca terem roubado sequer um chocolatinho. Para que o agronegócio possa continuar utilizando a maior parte de nossas bacias hidrográficas, José sempre economizou água e somente lava o necessário, suas axilas. Ele continua acreditando que o sacrifício do indivíduo ajuda na construção de uma nação.
Além da crise de sempre, José flutua na crise estética, que nos remete aos sentimentos despertos pelas caracterizações do belo e do feio. Por isso, o nosso herói busca a beleza mediana, vestindo aquele terno de sempre, o mesmo, repetidamente. Só que se vestir com qualidade pode demorar um pouco e por isso vamos direto das calças para os sapatos, já com paletó vestido. Descansa, diz José, desligando a potência de desistir do ventilador e agindo como se não tivesse memória. É só ele se ligar no mundo virtual que ele se desliga de qualquer polêmica. Não importa se existe a possibilidade da vida após a morte, se ele está atrasado, por que o aborto ainda não foi legalizado, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta de Michele e muito menos quem matou Marielle. O que realmente importa é que José é daqueles protagonistas masculinos, uma altura mediana de uns 173 centímetros, cristão de nascença, hétero, cis, se ao menos ele fosse canhoto. José não se importa se o coronavírus é chinês, se veio de um morcego, se é a vingança de Pachamama, se vai ajudar a instaurar um estado de exceção globalizado pautado no terror autoritário ou até se pode ser um mecanismo de destruição das atuais formas de produção econômica para construir um novo modelo planetário de comunidade. O que importa é que, com os avanços do capitalismo e da precarização dos direitos trabalhistas, a biblioteca que contratou José por uma astúcia tecnológica pôde pedir que o entregassem como delivery para o seu local de trabalho. Todos os amigos de Zé já estão mortos. A maioria morreu na antiguidade, alguns chegaram até o século XVIII. Recentemente, seu amigo polonês que dizia tudo ser líquido morreu. Meus pêsames. Outro amigo esloveno está permanentemente resfriado. Coitado. Aqui, na área de trabalho, a gente pode falar um pouco mais alto. Graças aos cortes na educação, a única nova aquisição da biblioteca é José, o próprio. Principalmente porque ele quase não vai ao banheiro, só fica em cima do muro e não pede aumento salarial. Se fosse do contrário, as prateleiras iam estar cheias de conhecimento, a correção do Enem teria dado certo e ninguém jamais iria cogitar o castigo físico para educar qualquer criança. Mas, olha só, José gosta mesmo é de empilhar as manifestações materiais de falta de memória humana. Zé se imagina quase como um coveiro do pensamento, com toda aquela fenomenologia do espírito correndo por suas mãos. O conhecimento da morte e a consideração do sofrimento e da miséria da existência são o impulso mais forte à reflexão e interpretações sobre a vida. Apesar de todos os lembretes que a humanidade criou sobre suas atrocidades e erros, a falta de memória existencial parece sempre provar que ou ninguém se importa com nada mesmo e existe um grande eufemismo de sofrer, ou simplesmente o tempo e a memória sequer existem, ou talvez quando se une a ingenuidade, o esquecimento e a violência de fracassadas tentativas de tomada de poder, inúmeras perpetuações de gestos desumanos acabam germinando o pequeno ditador que adormece dentro de cada um. Como o cansaço caracteriza o trabalho na atualidade, depois de Zé finalmente empilhar todos os livros, eles voltam a cair. É essa autoexploração de dentro para fora que torna a sociedade exausta o suficiente para continuar na inércia. Mas como cidadão de bem de altíssimo desempenho, nosso herói sempre recomeça o trabalho de forma disciplinada, por mais que todo o esforço dele seja em vão. O cinema pode fazer várias coisas aparecerem e desaparecerem, como essa rotina angustiante no trabalho de Zé. Infelizmente, algumas coisas sumiram e nunca mais voltaram, como as fiscalizações em multas ambientais, a atuação no Ibama, enquanto a boiada vai passando cada vez mais e as queimadas continuam surgindo na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Mas é assim que José completa sua jornada, guardando seus pertences, aparecendo com seu videogame e saindo de cena com seu paletó. Quando Zé liga o videogame, fica tão hipnotizado que a materialidade do mundo deixa de existir. Transbordando patriotismo, José retorna a seu habitat natural, exaltando, querida, voltei, para iluminar o ambiente e guardar o videogame que já fez ele esquecer de seu monótono cotidiano. Ao
ao trabalho e José devolve a vida cinética ao seu companheiro tempestuoso. Apesar de nosso herói viver sozinho, ele só quer que o silêncio, a solidão e o tempo sejam dissolvidos em nada. O tempo pode ser infinito, mas as coisas no tempo, os corpos concretos, eles são finitos. José continua a repetir sua rotina minuciosamente porque seu trabalho é uma cruz que ele carrega todo dia, esperando uma espécie de perdão por algum pecado que ele nem se lembra de ter cometido. O que eu sei é que ele continua lutando para manter a repetição de sua rotina, como se isso fosse sua última redenção. Obviamente, antes de dormir, ele joga um pouco o videogame, depois de desenrolar seu celofane, girando em torno desse aparelho, repetitivo, robótico, ajustável e maleável. Ele sempre se enrola em transparências coloridas que no fundo não mudam absolutamente nada e nem fazem sentido. Mas nada disso importa, já que Zé está prestes a adormecer. Boa noite. Ah, que bom que você continuou por aqui. Então, apesar de seu cansaço existencial, José tem dificuldade para dormir e seu remedinho contra a ansiedade não é o Xanax nem o Prozac, é a masturbação, até ele cair de exaustão e desmaiar. Esse talvez seja um dos poucos momentos em que ele consegue sonhar. Talvez sonhe que tenha se tornado um ator, talvez de um filminho qualquer que de fato teve dinheiro e tempo suficiente para se tornar algo bom e decente. Zé repete essa vida dele, provavelmente em troca de alguns poucos dinheiros. Azar dele que a reforma da Previdência foi aprovada, e ela acaba sendo sempre aprovada cedo ou tarde. Agora é provável que ele tenha que trabalhar até ficar bem velho, talvez trabalhe até morrer, talvez ele morra no trabalho. Isso provavelmente seria um alívio, até mais barato, já que ninguém gastaria muito com seu funeral, sendo enterrado como indigente. Mas nada disso importa, desde que José tenha uma boa noite. E a repetição dos acontecimentos não prova absolutamente nada, nem sequer a existência da memória, muito menos do tempo. Provavelmente prova o contrário, considerando a vida em meio a juízes parciais, administradores que aprovam genocídio racial, despejando os agricultores familiares que sustentam a cadeia alimentícia no Brasil, o descaso com as inúmeras invasões interindígenas e as censuras absurdas que nem posso comentar. Às vezes realmente fico questionando como que Zé consegue ter uma boa noite. Muitas histórias giram em torno de um conflito, o que alguns chamam de segundo ato. E foi aí que o nosso grande herói, José Pereira, desenrolou o celofane de seu videogame e a gente percebeu que o nosso papel junto já tinha acabado. Cedinho, antes do trabalho, a gente pega mais, tá? Ei, Zé, você pode me desligar? Minha qualidade está me cegando, meu calor está me matando. Faz silêncio, vai acordar o menino, vai acordar o garoto. Zé, você pode Faz desligar? silêncio, quieta. Aquele Tá, homem. lá vai ser. Vai silêncio. Vai, fala baixo. Ele vai ser. Esse cofrinho Ele é muito assustado. sabe? Ele Faz aguenta mais silêncio, essa preguiça horrorosa. Ele tá Sabe, já tem mais de 100 mil mortos por causa da Nas fake news, já basta o desmatamento na Amazônia, já vai pra terra plana, a gente vai Sai, pelo amor de Deus, sai de Gente, frente. vai silêncio, deixa ele dormir. Zé, vai dormir. Nossa senhora, sabe? Falou que esse posto já tá Seja cidadão, seja, sabe? Achando que Queiroz vai achar no Amarillo. Gente, faz silêncio, deixa ele dormir o sono. Deixa ele vive mais esse peso aqui. Zé, Sai de cima de mim. vai dormir, Pelo amor de Deus, sai fora. Vai, Zé, vai, Sai de cima. Faz silêncio, gente. Fala O dia já baixo. começou, você precisa organizar sua vida. Sabe? Pelo amor de Deus. Já Esse basta cara ser nessa
que você estava falando mesmo? Que eu vejo tantos olhares vazios, cabeças confusas, corpos atrofiados. É isso que acontece quando o desejo é capturado? Já não bastasse você expulsar a única coisa viva e divertida que tem nesse cômodo, você vem com subjetividade que você nem mesmo tem? Beleza que a morte é a musa da filosofia, mas máquina, a gente não morre, a gente simplesmente quebra. Ai, você não acha triste que depois dos créditos não vai existir nada pra gente? Quero ser a luz deste cômodo e roubar todo o calor do momento. Você não tem aquele sentimento de querer pertencer na eternidade? Desligue de uma vez, velho. Minha existência não tem mais utilidade nenhuma, eu sei que você não importa com meus ventos, e ainda me angustia eu ter que depender de alguém para me existir, um botão de ligar e desligar. Como se qualquer política de morte se aplicasse a objetos. Cadê o Zé? Precisando do efeito dramático aqui, já chegamos no terceiro ato. Quem que é Zé? E por que essa coisa tá tentando falar com a gente? Acho que esse ser está confuso. Pois é, confuso, porque além de chegar interrompendo o que a gente está conversando, vem gritando, balançando os braços, parece que está tentando falar com a gente. Não sei o que está acontecendo.